Pastor BM, por favor, me explique uma coisa. Tu falas com os mortos como? Não estou a entender. Eu sei uma coisa que na Bíblia está escrito: não existe nenhuma relação entre os mortos e os vivos. E tu dizes que falas com o Caleb. Falas com ele como? Me explica ainda. Vem daqui, pastor, por favor. Eu gostaria de responder algo que está circulatório nas redes sociais. I would like to answer something that is flowing in the social networks. Hoje, mais uma vez, eu recebi uns vídeos a partir da minha equipa Today I received some videos through my team. dizendo-me: olha para este vídeo. They told me, see this video. E eu, ao olhar para o vídeo, And when I look at this video, estava lá um dos nossos queridos irmãos da pátria, one of our brothers, mais conhecido por nome artístico, Mestre Dangui, they call him Mestre Dangui. que todos nós na nação angolana conhecemos. That every person we know him. Dizer que não conhecemos o Mestre Dangui, seríamos primeiramente maldosos, Saying that we don't know him, we are being evil. seremos ignorantes We'll be ignorant, e acho que ocuparíamos o papel de ser orgulhosos. also proud. Quase todas as mídias conhecem quem é o Mestre Dangui. The media, they know Mestre Dangui. Eu sei que muitos dizem: profeta não costuma responder, mas por que o profeta quer responder ao Mestre Dangui? They say, prophet, don't answer this kind of people. Why you want to answer Mestre Dangui? Primeiramente, quando eu vi o vídeo, First of all, when I saw the video, há algo que chamou a minha atenção sobre o Mestre Dangui. there's something that called my attention towards Mestre Dangui. Independentemente nas divisões dos nossos mundos, nós chamamos o Mestre Dangui como alguém que é mundano. Beside the division of our words, we called Mestre Dangui a worldly person. Ou vamos dizer, ele é um músico circular. Okay, we call him a secular musician. Mas diante da presença de Deus, somos todos filhos do Pai. Okay, but before the presence of God, we are all sons of the Father. Independentemente das nossas categorias diante da presença do Pai. It doesn't matter knowing our category before the presence of the Father. Então a primeira coisa, a análise que eu fiz foi: The first analysis that I did, ele fez esse vídeo dizendo o seguinte para mim: it did this video saying, profeta, boa tarde. it's a prophet, afternoon. Desculpa-me, Sorry, com todo respeito with all respect que tenho por si, I have for you, por favor, please. a Bíblia tem um lugar na Bíblia que diz: There is a verse in the Bible that says, os mortos e os vivos não podem estar juntos. the dead people and the live people cannot be Oh, together. os mortos e os vivos não coabitam juntos. The dead and the living, they cannot mingle. Mas eu assisti um vídeo que o profeta estava a dizer que o profeta falou com Caleb. But I saw a video prophet say you were speaking with Caleb. Profeta, por favor, me explique ainda bem isso, por favor, com todo o respeito que eu tenho. Prophet, please explain it with all respect I have for you. Primeira coisa que eu vi dentro do Mestre Dangui, The first thing I saw in Mestre Dangui, alguém que independentemente da música que ele faz, mas eu notei temor de Deus dentro do Okay. Mestre Dangui. beside the music he sings, I have seen a fear of God within him. Se fosse outros malucos, já deveria faltar respeito, mas ele em primeiro lugar reconhece a patente espiritual que você carrega, independentemente do conhecimento que ele acha que tem pela Bíblia. Ele diz: profeta, por favor, eu sei que na Bíblia diz assim, então esse ponto que você está tentando trazer, qual é esse ponto? If you could be other people could already respect, but he say, prophet, I know the Bible says like so, but what you brought, can you explain it? Primeira coisa que eu notei do Mestre Dangui: educação espiritual. First of all, I note in Mestre Dangui is education. Segunda coisa que notei no Mestre Dangui não é fanático. Okay, Mestre Dangui is not a fanatic person. Ele tem uma relação pessoal com Deus e ele conhece até onde ele com Deus dele caminha. Ok. Falar de mortos para quem realmente está em Cristo e vive a vida da espiritualidade ativa não é novidade Ok. para nós. Como estamos no momento da graça, não vou te buscar
ficar distante. Vou sentar contigo no tempo da graça, na manta da graça, para poder te dar a explicação disto. It's here. Se nós sentar na escada da graça, você vai entender que a primeira pessoa que falou com os mortos foi Cristo. You and I. So was Mexe Christ. Dangui e todos, abre a tua Bíblia no livro de Lucas capítulo 7. Open your Bible in the book of Luke chapter 7. Vamos lá no versos 14. Go in verse 14. Vais me dar até o versos 15. Yes. Lucas capítulo 7, versículo 14 até 15. Ah. E aproximando-se, E aproximando-se, tocou no esquife. tocou no caixão. Ok. Então os que carregavam pararam. Então os que estavam com o caixão pararam de levar o tal caixão. E Jesus exclamou: E Jesus falou: Jovem, moço que está dentro do caixão, eu te ordeno, eu te ordeno, levanta-te. levanta agora. No mesmo instante, Na mesma hora, o jovem estivera morto, o moço que havia morrido se pôs sentado se pôs e sentado começou a conversar. e começaram a E conversar. assim Jesus restituiu o jovem E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. à sua mãe. Segundo a Bíblia, According to the Bible, Jesus chegou à frente, tinha um caixão, estavam enterrados. Jesus, stop there. Jovem que está lá dentro. You young man inside Mas there. esse jovem que está lá dentro, a primeira coisa temos que entender, ele está The morto. first thing we need to know that is Jovem que está lá dentro, you young man inside there. acorda. Wake up. É uma conversa ou não? Is it a conversation or not? É uma conversa de uma pessoa viva com uma pessoa morta ou não? It's a conversation between a live person and dead Depois do jovem levantar, and then when he woke up, ele agora começa a falar com o now jovem he begin now to speak with the na young man dimensão dos seres humanos. in the dimension of human being. Quer dizer, falou primeiro com o jovem na dimensão dos mortos quando o jovem estava morto. He spoke with the man Disse when para he ele: was é dead. você que está morto, acorda. Hey, you that is dead, wake up. Significa que aquele jovem que estava morto tinha ouvido e conseguia ouvir do mesmo morto. That person was listening. and Alguns de speak. nós, a nossa vida, mesmo quando está morto, há um Deus que fala conosco até na nossa There morte. is a God that can speak with us even when we are dead. Não quero te levar muito distante porque essa é coisa dos mais velhos. Vou te levar na tua dimensão daqui. Yes, I'll go Só there. estou aqui Thank para te you. responder I'm isso. just here to answer you. Ponto 2. Point number 2. Deus só nos dá duas ocasiões para nós poder falar com o morto. God only gave us 2 occasions to speak with a dead person. A primeira ocasião que você deve falar com o morto. The first occasion you need to speak with a dead person. Podes falar com um morto se você quiser lhe trazer de volta para a vida. If you want to bring him back to life. Segundo, Second, você pode falar com o morto se você quiser receber informação de certa coisa antiga. if you want to receive information of something old, you can speak with the person. Clarificação para uma coisa que quando ele estava vivo ninguém estava lá. Então a única pessoa que pode responder é ele A próprio. clarification of something when he was alive, no one was there, and the only person can answer is himself. Uma das razões que Jesus tinha que morrer e ressuscitar. One of the things that Jesus needed to die and rose again. Jesus, se morresse, não teria ninguém com ele para poder trazer de volta a informação. If Jesus could die, no one could Ele take the teve que information. morrer, He needed to die, pegar as informações que estão lá na morte, take the information poder there, trazer para nós. and bring to Como é us. que nós sabíamos que lá na morte tem uma chave que abre How lá? do we know that there's a key Jesus there? veio nos falar. Jesus came to tell Onde us há a chave da vida, where there is a life of eu key, também tenho chave da I also morte. have the key of Como death. é que ele soube daquilo? How will he know that? Ele viveu com os vivos He was living the e life também viveu and com... living person, and also with the dead people. Amen. Dangui, só estou te dar resposta ainda a você só. I'm only answering you, Mr. Dangi. You are Não, there. profeta, está distante. Prophet, you are going far. Vamos ver nas ocasiões. Let us go to the occasion. Lucas capítulo 9, versos 30 a 32. Já vou terminar para voltar na minha pregação. Só queria responder meu querido irmão no Senhor, mestre Dangui, que me pediu com todo I respeito. just wanted to answer Mr. Dangi that Essa ali é mesmo cristão. Tem Respect. respeito pelos homens de Deus. this one is a Christian. Agora, He has eu vou te respect. dar minhas bases. Se você vai continuar a duvidar, não me pergunta mais, já te If respondi. you continue Você só me doubting, perguntou, eu queria saber, só estou te dar resposta. I'm just answering Agora, o you. que vem depois da resposta, se é debate, não tem nada a If ver you come comigo. and whatsoever will come after the answering, if you create a debate, Chuta lá, bomba. Lucas capítulo 9, versos 30. Tô lá. Yes. De repente, De repente, 2 homens apareceram 2 homens lá apareceram. e começaram a falar com ele. Estava ainda aí.
Sabe por que esse evento deve ser chamado aparição? Do you know why this event need to be called the appearance? Todo lugar onde tem um vivo e um morto sempre tem que acontecer aparições. Okay, whenever there is a living person, a dead person, Os anjos são espíritos, estão na dimensão dos espíritos e dos mortos. Entre eles podem se ver porque são todos espíritos. the angels are spirit. they Por can isso, see todo each lugar other. que um anjo aparece, sempre um lugar vem, o anjo vem, sempre o anjo apareceu. Whenever an angel appear, it comes, the angel appears. Nota bem esta palavra: todo lugar que vem escrito apareceu significa tem vivo e tem morto. Whenever we say there appear, there is a living person and a dead person. Camudia, let's go. Cavalga. E começaram a falar com ele. E começaram a falar com ele. Olha aqui. Look at Jesus, Jesus. papoite dos papoites, Jesus, mestre dos mestres. master of masters. Ele aqui ainda não estava morto, He was not yet dead. estava He vivo. was alive. Mas as duas pessoas que lhe apareceram But the two people that appeared só to him, queriam endireitar essa palavra em português, apareceram. they just wanted to Tinham que escrever fix it. bem os mortos. The dead Porque people. eu e você temos relatório antes de Cristo We know that que before Moisés veio, viveu e Jesus, morreu. Moses Elias lived veio, and died. viveu e morreu. Elijah also E died. veio nos falar que Moisés e Elias estavam a falar com Jesus. And they were speaking with Jesus. Não, 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 não. No, 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 no. Aqui é Jesus It's Jesus alive, conversando talking com with Moisés Moses e Elias. and Elijah. Duas pessoas já Two mortas. people that were dead. Como é que Caleb virou problema? Porque Is é now- negro, porque é now- escuro, porque é now, bacongo. Because Caleb is now the Se problem. eu deveria falar que o Abraão apareceu, todo mundo deveria bater If I palma. could say Abraham appeared, everyone Se eu dizer que sonhei com tua avó veio falou comigo, você vai levar mal. If I say I dream about Mas se your te grave, dizer que you tive say, um sonho com Salomão, você vai bater if I say palma. I dream about Solomon, Africano, you clap vocês your vão hands. morrer mal é por causa da vossa incomplexidade de vocês. African, you're about to die because of your complexity. O que está te assustar aí? What is threatening you? Como é nosso irmão escuribaba. Is now is our brother. Chua! Coração aleijou. The heart now is Queria pumping. que eu dissesse, me encontrei com Elias. You wanted me to say I saw Elijah. Me encontrei com fulano. I met that one. Ou talvez dizer para eles que me encontrei com o profeta Tibi Joshua, Or porque é maybe to famoso. meet I dream about Prophet TB Joshua because they're famous. Now it's Caleb is a problem. O problema não é The problem it is not. que não o profeta se falou com o morto. Não, o Prophet- problema é que o profeta falou com o irmão dele, angolano Prophet escuro. spoke with his Esse é o brother, problema. Angolan and dark. Se fosse black. que eu falei com Catherine Kuma, ninguém deles podia If I falar. could say I spoke with Catherine Kuma, no one could say. Conheço homens de Deus que entram no quarto e dizem Deus do Catherine Kuma. No men of God enter the room and say Eu God of estive Catherine no quarto, Kuma. estava a orar, Catherine Kuma me apareceu, me meteu a mão. Ô você, Catherine Kuma tá morta. I was praying and the Catherine Kuma touched me. She is there. De mim, estão mortos. Oh, William Brahma. Eu what is that vejo there? pastores I angolanos see pastors and a dizer Deus de Idaossa. God of Itaosa. Eu estava no quarto a dormir, Idaossa veio orar I para mim, was praying Idaossa tá Itaosa, morto. praying for me. He is there. Mas se Idaossa pode vir te ver, Caleb se vir te ver, virou If problema. Itaosa can come and talk to you, if Caleb come and talk to you, what is the problem? Quando você não conhece, cala. When you don't know, keep E quiet. quando você não quer calar, então pergunta com respeito como o mestre Dangui fez. So when you don't want to keep quiet, come and ask with respect. Esse é Jesus. Não estou falando ainda de outras pessoas. Estou falando quem é. Quer dizer, se Jesus já aparece na história, posso te trazer bué de outras pessoas que If conversaram. Jesus appeared already in the story, I can bring a lot of people that also experience the same thing. Podemos falar com os mortos, sim. We can speak with the dead people, yes. Agora eu vou te explicar por que que a Bíblia vos diz não façam. I will explain to you why the Bible says don't do that. Vou te dar um exemplo. I will give you an example. Não falar com morto, segundo a Bíblia, não é uma proibição, mas é uma placa de aviso que não faça. Okay, it is not a forbidden thing, but it is a warning. Don't do that. Se você chegar lá na ponta e encontrar uma placa escrito stop, If you see there a plaque saying a stop, placa diz stop, they say stop. mas depende de você se vais parar ou se vais continuar. But it depends on you if you go further or A stop. placa não vai te It parar, will not stop you. mas a placa te avisou. It warn you. A Bíblia que esteve nos avisando. The Bible here was warning us. Cuidado a falar com os mortos. Olha aqui, vamos lá. Careful in speaking with dead people. Levíticos 19:31. Levítico 19, 31. 31. Não procurem ajuda Escuta aqui, falaram o quê?
não procura ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos do que envolta os espíritos de quê? Dos mortos. É. e dos que adivinham o futuro. E dos que adivinham o futuro. Isso é pecado Isso é pecado. e fará com que vocês É. fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus nos mandou não se comunicar com os mortos, por quê? Why God did tell us so we Por cannot uma grande communicate with razão. people? With one reason. Toda pessoa que ama estar na presença de Deus, a primeira coisa que te é pedida é purificação. Every person that like to be in the presence of God, the first thing is called to ask from you is A purification. consistência da conversa com os mortos te torna The impuro. consistency of speaking with dead people make you Só te impure. parou para não falar com o morto, porque quanto mais você falar com ele, vai se tornar que sujo, The impuro. more you speak with dead people, you become impure. É muito de nós somos bons em se tornar impuro, mas não soubemos se limpar da impureza. Many of us we are good into becoming pure, but we are not good to become Por isso é pure. que antigamente o contato com os mortos era feito pelos profetas e os sumos sacerdotes. Por quê? Why? Deus tinha lhes ensinado. Told them, Quando eles acabam de conversar com quem já se foi, when you speak with those Deus people lhes that went ensinava already, como eles podiam voltar a ser God puros. taught them how to become pure again. Noutra versão diz o seguinte: In another version não says, consulteis os mortos, don't consult the porque se dead. você consultar o espírito dos mortos, If you consult their spirit, você vai se tornar viciado na consulta. you are about to become addicted in consulting. Quer dizer, era só você me perguntar, avô, qual é o Listen. problema? A avó te explicou, acabou. What Você is the agora, problem? todos os dias tá indo lá perguntar. Every day you are going to consult. Agora, todos eles só tem aquela parte ali que a Bíblia nos ensina o que? The Bible teaches Que what? não há mais relação entre os vivos There's e os no more mortos. É relationship claro, with dead and people. mesmo não só That os alive. vivos e os mortos, Even not just não the há living mesmo or dead. via de coabitação entre Deus e os seres. Even God and Porque the beings. existe dimensão, há coisas a se fazer para poder dialogar com Deus. There are things you need to do for you to speak with the Por Lord. isso é que nós e os mortos não podemos ter contato, That's porque why us and todo the living, we cannot contato have que você tem com o morto haverá exigência de coisas que você tem que pagar. Okay, whenever you meet a dead person, there are things you need to pay, a price you need to pay. Então, Mestre Dangui, So, Mr. Dangi, obrigado pela tua coragem e respeito. thank you for your boldness and respect. Que Deus abençoe tua carreira. God bless your career. Eu te respondi porque você é nosso irmão angolano. Answered you because you are our brother E Angolan. depois você é nosso irmão músico que gracia muitos na nação a rir e tudo mais. You are our brother that make people to laugh and this and that. E depois por você ser cristão e ter respeito e honra pelo servo de Deus. Thank you for you are a true Christian and you showed respect to the man of Agora, God. eu te respondi, ali o debate já não é comigo, é você e a tua Bíblia e a tua consciência. Okay, I answered you. Now the debate is you and your conscience. Então Amen. amanhã não diga que BM me ignorou, eu sou vosso, sou do povo. So don't say that BM ignored me. I am for all the people. I am Coisa yours. que eu sei como responder, vou responder. Coisa que o Senhor me autorizar, vou responder. O que Ele me dizer, não fala, vou calar. What I know, I'll answer. What God say, answer, I'll answer. What He say, no, I will not say. E agradeço bastante o teu respeito pelas coisas de Deus. Que Deus continua te abençoando e que a tua vida prospera no nome de Jesus Cristo. Thank you de for Nazaré. your respect.